Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Afinal, o que é estar alinhado à base? Um quadro do podcast do Instituto Reúna, que procura em 4 episódios discutir o que é o alinhamento à Base Nacional Comum Curricular. Eu sou Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, e este é o nosso 4º e último episódio do quadro. Tenho comigo o professor Luiz Miguel Martins Garcia, presidente nacional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e dirigente municipal de educação de Sud-Menute, São Paulo, que vai nos contar um pouco sobre os desafios da implementação da base no dia a dia das redes de ensino. Recomendamos que ouça os episódios anteriores para entender mais sobre a pesquisa de consensos e dissensos de alinhamento à BNCC feita pelo Instituto Reúna, assim como quais as recomendações de alinhamento e as rubricas, que são instrumentos que viabilizam o alinhamento de currículos, formações docentes, materiais didáticos e avaliações à BNCC. Você pode conhecê-los acessando o site do Instituto Reúna, www.institutoreuna.org.br. Luiz Miguel, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você nesse nosso podcast. E eu gostaria de pedir que você compartilhasse conosco, com todo mundo que está nos ouvindo, os desafios enfrentados na implementação da BNCC pelas secretarias municipais até agora. Bom, quando nós tratamos das questões dos desafios da base, é importante que a gente contextualize e que a gente volte um pouquinho para o contexto histórico da construção da base e do seu processo de implementação, com coisas improváveis e inimagináveis que aconteceram nesse período. Primeiro, nós temos um processo de construção da base que ele foi experimental e talvez tenha sido documento de maior participação popular da nossa história. Eu posso dizer com toda segurança que só não participou do processo quem não teve vontade, interesse naquele momento de participar, porque nós tínhamos mecanismos que eram abertos, que eram coletivos de âmbito nacional, nós realizamos no âmbito dos estados, e à época eu presidia a Undime São Paulo, já nos momentos finais de fechamento da base. Antes disso, quando eu fui auxiliar de pesquisa da base, eu só era membro da Undime, e nós tínhamos vários mecanismos, e depois nós tivemos reuniões regionais, e isso aconteceu em todo o país, em todo o Brasil. Portanto, é importante que se diga que hoje nós não temos currículos das redes estaduais. Em todos os estados nós temos currículos que foram construídos conjuntamente a partir da base, e alinhados à base, foi um trabalho imenso. Feito isso, nós tínhamos o desafio de fazer a implementação no chão da escola, a partir do trabalho dos currículos já construídos. Até esse processo de construção dos currículos, ele foi muito traumático, porque tinha recursos para financiamento, esses recursos acabaram ficando bloqueados, poucos, eu acho que 2 ou 3 estados do Brasil só conseguiram liberar esse recurso para construir conjuntamente estados e municípios. Os recursos até vieram para as redes estaduais que iam fazer sua gestão, mas aí não tinha embasamento legal, instrumento para fazer o uso. E aí surgiu o que eu acho que é muito importante, e a gente precisa registrar, que algo para ser popular ele tem que ser abraçado pela população, pela comunidade escolar. E quando estes recursos faltaram, as pessoas se organizaram e nós temos histórias maravilhosas. E isso, então, deu um empoderamento e definitivamente marcou a Base Nacional Comum Curricular e os currículos advindo dela como documentos construídos a partir da sua comunidade, mas com um embasamento técnico, conceitual e teórico muito consistente. Não sabíamos nós o quanto isso seria importante naquilo que a história reservava pela frente, porque nisso nós findávamos 2019 e nós tínhamos aí, na perspectiva no ano de 2020, de fazer todo um processo de ampla discussão, de projeto político-pedagógico, porque aí você vai para o âmbito da escola, já não está mais nem no âmbito nacional, nem estadual, e no município você chega na escola.
que é muito importante, porque até a fase anterior ela teve muito ligada às equipes técnicas. Tinham representantes da escola, mas muitas vezes coordenados por representantes da Secretaria Municipal de Educação. No município de pequeno porte, é quase a mesma coisa, quase a mesma equipe ali, mas no município maior, não. Então, nos municípios maiores, sofreu mais para chegar, né? A gente sofre mais para chegar, de fato, no chão da escola. Só que em 2020 nós tivemos o episódio da pandemia. E no episódio da pandemia, mais do que escolas necessariamente fechadas para o recebimento coletivo, mas jamais de portas fechadas, porque as escolas, salvo raríssimas exceções, não fecharam seus portões, mantiveram trabalho de atendimento, né, de envio de informações, de orientações, de aporte alimentar, inclusive, cumprindo um papel social muito forte, mas nós não tínhamos mais aquele ambiente coletivo para fazer com os professores a discussão de para onde a nossa escola vai, qual é a vocação dessa escola, o que nela faz sentido para a comunidade. Ora, diante disso, então, nós tínhamos a grande dúvida que era, gente, nós estamos conseguindo, afinal, ensinar alguma coisa? Os alunos estão aprendendo alguma coisa? Como que a gente faz isso? Muitas iniciativas foram buscadas nesse sentido e nessa tentativa. De parte da Undime, nós construímos uma sequência que depois totalizaram 8 pesquisas durante todo o período mais intenso da pandemia, porque, infelizmente, na prática, nós ainda vivemos os desafios da pandemia, e foram permitindo a gente compreender algumas coisas. E aí é importantíssimo e fundamental destacar, por exemplo, o papel desenvolvido pelo Reúna nesse período, quando, num esforço conjunto muito forte do Instituto, começou a trabalhar com a questão do que era relevante, essencial, e, ao mesmo tempo, que era possível fazer naquelas condições. Sobretudo isso, que é possível, então, fazer. Como consequência desse processo da pandemia, nós tivemos um grande desenvolvimento das competências que dizem respeito à questão do uso das tecnologias, do envolvimento, da inovação no processo de ensino-aprendizagem, da inovação no processo de formação de professores, e tivemos também aí a certeza de que é um trabalho que precisa ser desenvolvido com bastante envolvimento, com respeito aos princípios nacionais. Nesse ponto, a base, para mim, é o que diz tudo. O que é a base, em síntese, né? Para mim, a base é o documento que ele representa a identidade do estudante brasileiro. E, por fim, dizer que sem a base nós não teríamos tido condições, nesse momento, de falar em recuperação e recomposição de aprendizagem. Nós estaríamos condenados a ser, de fato, uma geração que teria lacunas, porque nós não teríamos como olhar e compreender essas lacunas. Professor Luiz Miguel, quais os próximos desafios que vocês na Undime vislumbram encontrar na implementação da Base Nacional Comum Curricular? Hoje, o grande desafio que nós temos é a construção de uma de verdade política nacional, né, de recuperação, recomposição, né, olhando, tendo primeiro a consciência que isso não vai se resolver, não se resolveu em 2022, e não vai se resolver em 2023, 2024. Se nós tentarmos isso, é jogar para baixo do tapete a poeira. Hoje, para mim, o maior desafio que nós temos é exatamente a construção de um programa nacional, mas com o envolvimento de estados e municípios. Isso precisa ser feito dentro do regime, eu espero que já dentro de um novo sistema nacional de educação, né? Mas dentro de um regime equitativo. Cada um dos estados, aí nós precisamos avançar muito no regime de colaboração entre estados e municípios e também reconhecermos o potencial da relação municipal. Feito isso, é fundamental um trabalho de formação de professores, que dê luz ao currículo, porque, vamos ser sinceros,
Não foi, não, nós somos cortados no ponto em que o currículo ganharia luz no chão da escola. Então, muitos professores ainda estão ali esperando saber se o que ele colocou nas sugestões realmente foi contemplado. Tá? Então, nós precisamos dar luz a isso, e aí nós entraremos num processo mais acurado, que é o de fazer avaliações condizentes com esse processo. A gente trabalhar a avaliação com um cuidado, porque a avaliação não pode ser fazer provinha com o aluno toda semana. Isso, para mim, é treinamento para fazer prova, é outra coisa. Então, precisamos descobrir as novas ferramentas, a nova forma também de fazer avaliação. Já avançamos muito nesse processo de retorno agora, mas muito precisa ser feito, sobretudo no chão da escola. Melhoramos muito, mas ainda precisa desmistificar a avaliação como um aspecto positivo, para aí, então, subsidiarmos as discussões em todo o país, e aí não só no âmbito do PNLD, mas também das empresas que produzem material didático para a rede privada, para, enfim, a gente sair daquela educação que ela é focada no programa de vestibular das instituições e volte, as instituições possam, então, olhar na identidade nacional e, a partir daí, fazer também os seus processos seletivos. Tem uma questão muito importante que talvez a gente só a partir da Base Nacional Comum Curricular, de todo o seu desdobramento, com currículos, com projetos políticos pedagógicos, com avaliações, com materiais didáticos reelaborados e repensados, é que a gente possa falar com mais segurança, assertividade, que é a questão da formação integral do aluno. A integralidade dessa formação, ela certamente nos levará a desafios, e eu espero que esse processo, primeiro passe por trazer a diversidade. Nós estamos falando agora, neste retorno deste momento pandêmico, das questões socioemocionais, com uma força e com um sentido que nós nunca tivemos, e que talvez nós não teríamos se isso ficasse nas situações do cotidiano que é coberta, o quão importante elas são. O que não podemos fazer é olhar para ela como um documento estagnado. Assim como também não podemos olhar e dizer, vamos fazer a reavaliação da base nesse momento, porque ela está num processo de implementação. Mesmo que a lei dissesse que já deveríamos começar esse processo, nós precisamos, de fato, avançar. E a integralidade da formação do aluno, isso veio para a discussão de sala de aula, isso é fundamental, e, de novo, o instrumento permite que a gente compreenda como é fazer isso. Todo esse conceito de integralidade, que certamente marcará os próximos passos do desenvolvimento da educação brasileira, eu acho que o ponto de partida dele foi tudo aquilo que nós colocamos como projeto de educação nacional na Base Nacional Comum Curricular. Você traz alguns elementos que são fundantes para uma boa implementação de qualquer reforma educacional lá no centro do processo educacional, que é a sala de aula, né? Eu costumo dizer que não é a ponta, é o centro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora, para nós encerrarmos esse podcast, que importância você vê do país discutir, afinal, que é estar alinhado com a base, para que estes desafios possam serem superados e fazer chegar, enfim, os materiais, as avaliações e todo o processo de formação e até mesmo da implementação curricular, de fato, na escola, nesse momento que a gente ainda tem tantas coisas para construir juntos. Se você pudesse falar um pouquinho dessa importância, seria bom. Kátia, estar alinhado com a base, né, eu acho que antes de qualquer outra coisa, é ter a consciência de que nós vivemos um tempo diferente do tempo que nós fomos formados. Nós precisamos ter uma escola diferente daquela que formou a nossa, e eu acho que quase todas as gerações anteriores. Estar alinhado com a base, primeiro, é compreender que você tem um ser humano, ter um princípio humanístico ali, você compreender que na mesma intensidade com que um professor ensina, ele aprende, ele precisa estar aberto a essa aprendizagem, e quando nós expandimos do ambiente sala de aula
as redes também precisam ter essa compreensão de que você não tem todas as respostas, mas você tem uma identidade. Esta identidade foi o objeto da nossa discussão durante todo o tempo de constituição da base. Então, o que é ser brasileiro? Né? O que é estar alinhado com isso que se espera que a escola brasileira produz? É ser múltiplo, é ser diverso, é ser aberto às possibilidades, é ter a certeza que um país com essa diversidade não se ensina por métodos únicos ou reduzidos, nós temos que buscar todas as compreensões, é saber que o valor está na integralidade da formação do ser e não na especificidade, né, e às vezes até no processo de treinamento para exames que geram índices, sejam eles IDEB, seja ele uma avaliação de um vestibular, tá? É você compreender que nós temos um desafio, né, de construção de país que precisa ser considerado e que ninguém tem a obrigação de ter essa visão ampla e pronta, porque ninguém a tem. Tá? E a base ela é um instrumento que dialoga conosco e nos lembra de quais são os pontos importantes e relevantes. Então, quando nós vamos discutir as competências, nós estamos olhando para o mundo real. E aí nós vamos dizer, puxa, eu não tinha lembrado disso, que a base ela é um instrumento que vai fazer com que a gente possa lembrar disso. Olha, puxa, é verdade, esse ponto aqui eu não tenho focado. Eu preciso trazer essa situação. Então, estar alinhado com a base é poder olhar aquilo que nós fazemos em sala de aula e dizer, aqui eu trago o conjunto dessa identidade nacional, né, desse cidadão brasileiro que pode falar com diferentes sotaques, pode usar diferentes meios de transporte da Canoa do Norte para o metrô da cidade de São Paulo e que tenha, sobretudo, a liberdade de transitar por esse país e se sentindo parte, onde quer que esteja. Estar alinhado com a base é, sobretudo, estar alinhado com o Brasil, e estar alinhado com o Brasil é uma situação de empoderamento gigante. Luiz Miguel, acho que essa síntese, né, que você faz sobre o alinhamento, a importância da centralidade do estudante, das aprendizagens dele, do desenvolvimento, é muito relevante. E esse é o maior foco que nós temos, sem dúvida, com a Base Nacional Comum Curricular. Os desafios são muitos, mas os avanços também. Ter você aqui foi uma alegria para nós. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Com esta conversa com o professor Luiz Miguel Martins Garcia, presidente nacional da Undime, chegamos ao fim do Afinal, o que é estar alinhado à base? Um quadro do podcast do Instituto Reúna, que procurou, em 4 episódios, falar sobre o alinhamento à BNCC. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos contem as impressões e comentários de vocês e até uma próxima.